O que seria essa perspectiva política? Que já nasce no contexto entre guerras, já nasce como interpretação nos anos 20, tá? É a perspectiva de que a guerra ela acontece essencialmente em razão da anarquia do sistema internacional. Por causa de um dilema de segurança sério que existia entre as principais potências. Tá? Ou seja, a falta de uma governança global fez com que conflitos de interesses particulares entre as potências desencadeasse uma corrida armamentista que cai no famoso dilema de segurança, que certamente vocês vão escutar muito e vão discutir muito ao longo do bacharelado em relações internacionais. Ou seja, o fato de um determinado Estado iniciar um programa armamentista, mesmo que esse programa tenha raízes defensivas, ou seja, tenha finalidades defensivas de proteção, de segurança nacional, ele muitas vezes vai ser interpretado por determinados estados, sobretudo os adjacentes, como algo perigoso e que, portanto, ameaçaria a segurança desses outros estados, que, por sua vez, tenderiam a responder isso de que maneira? Armando-se também. E, evidentemente, aquele primeiro armar, que inicialmente havia se considerado seguro, com o armamentismo de terceiros, passa também a iniciar uma nova rodada de armamentismo. Ou seja, gera uma situação em que a segurança nunca é atingida e o resultado final é que há uma corrida armamentista entre estados no qual determinados conflitos particulares podem explodir em conflitos generalizados. Então, como eu disse, há vários autores que levantam essa perspectiva com nuances, tá? Mas em termos gerais, esse é o recado. Que nasce com um trabalho de um acadêmico britânico dos anos 20, chamado Dickinson, que escreve um livro muito importante, em 26, chamado A Sociedade Anárquica, com foco exatamente nas origens da guerra e nessa perspectiva que eu levantei para vocês. Uma perspectiva mais econômica, mas que também entende questões sistêmicas para explicar a Primeira Guerra Mundial, é uma perspectiva que vê no desenvolvimento do próprio modo de capitalista de produção, nas contradições do modo capitalista de produção no plano internacional, a principal razão do conflito. E quando a gente fala em contradições, estamos pensando sobretudo numa disputa crescente, acirrada por mercados, por fontes de matérias-primas estratégicas, por áreas de investimento para capitais excedentes, entre as principais potências. No limite, poderíamos, digamos, simplificar essa tese com a perspectiva de uma rivalidade interimperialista. Ou seja, rivalidade imperialista que, motivada por contradições intrínsecas do modo de produção capitalista, teria motivado as tensões que levaram ao primeiro conflito mundial. Não preciso dizer, mas imagino que todos aqui sabem, essa perspectiva ela nasce umbilicamente ligada à perspectiva marxista, em particular ao trabalho do Lenin, de 1916, Imperialismo, a fase superior do capitalismo. Ou seja, o Lenin é um dos principais, o trabalho do Lenin sobre imperialismo é uma das principais referências nessa perspectiva, digamos, sistêmica, né, mas com um viés econômico, particularmente econômico. E o trabalho dele vai ter um impacto enorme e outros autores, normalmente de origem, de filiação marxista, vão seguir essa perspectiva, com várias diferenças, mas vão seguir mais ou menos essa perspectiva. Uma última escola que vem ganhando força recentemente eu digo 2, 3 décadas atrás, tá? Que é representada muito bem por um trabalho extremamente importante de 2 historiadores britânicos, o Bridge e o Bullen, que estão citados na nossa bibliografia, Francis Bridge e Robert Bullen,
eles levantam uma interpretação que poderia estar associada a essa perspectiva de aspectos sistêmicos, porque não dá para culpabilizar um Estado nacional, né? Mas como ela é uma interpretação muito diferente dessa ideia de sociedade anárquica e de dilema de defesa, eu acho que ela vale a pena ser citada separadamente. Qual que é a colocação que o Bridge e Bullen colocam, né, levantam, e que outros historiadores, outros trabalhos vêm reforçando? O principal problema está na questão oriental. E por questão oriental, eles entendem o processo de desintegração do Império Turco-Otomano. E o impacto que a desintegração do Império Turco-Otomano teve em interesses estratégicos austro-húngaros, russos, franceses, britânicos, italianos e alemães. Então, a questão fundamental, por mais que possa ser entendida de maneira sistêmica, como resultado de um sistema e não culpabilização de um ou dois estados, o foco deve ser a compreensão do vácuo de poder gerado pelo Império Turco-Otomano. E como esse vácuo de poder interagiu no sistema de estados europeu. Então, essas são as três grandes interpretações, como eu disse. É apenas uma visão geral, muito simplista, mas para você ter um pouco uma ideia, né, da complexidade, da heterogeneidade do tema. Foco ainda, né, como a gente disse, das duas aulas, é pensar como a guerra ocorreu. Mas o foco desta aula em particular, né, desta aula em específico, é pensar como o sistema de alianças europeu do final do século XIX mudou tanto no início do século XX. Normalmente, os estudiosos separam, né, as principais razões ou motivos que levaram ao conflito em questões de longo prazo e questões de curto prazo, né? Então a gente poderia entender essa minha pergunta como uma questão de longo prazo. Mas é fundamental que nós tomemos cuidado para não entender que esse sistema de alianças que nós vamos caracterizar de 1907 tenha sido uma causa da guerra. Esse é um ponto muito importante, pessoal. Ou seja, o sistema de alianças em si não causou a guerra. Ele é apenas uma estrutura que tornou a guerra possível. Ou colocando em termos ainda mais específicos, é uma estrutura que permitiu a generalização de um conflito iniciado nos Balcãs. Que permitiu a generalização de um conflito que se inicia nos Balcãs. Agora, compreender o conflito nos Balcãs e a conexão desse conflito com o sistema de alianças é algo muito distinto. O fato desse sistema de alianças ter sido estruturado não pode ser entendido como causa da guerra. Ele tornou a guerra possível, mas ele não é causa do conflito. Colocando em outros termos, né, a gente tem que entender como esse sistema de alianças que permitiu a generalização de um conflito que começa nos Balcãs apareceu, tá? Como eu coloquei aqui no slide, essa mudança ela vai constituir uma estrutura que torna a guerra geral possível, mas isso não quer dizer de maneira alguma que a guerra, por causa dessa estrutura, tornou-se inevitável. Então vamos lá, quando eu falo em sistema de alianças mudando, a gente tem que entender bem o que é o sistema de alianças de 1887 e compará-lo com o sistema de alianças de 1907. São 20 anos, 2 décadas. Quais são as diferenças fundamentais para que isso motive a pergunta da aula de hoje? Eu não sei se todos vão conseguir enxergar, mas esse é o sistema de alianças que eu elenquei algumas importantes, mas não todas. Mas 3 que eu considero fundamentais para a gente pensar essa Europa do final dos anos 1880.
Uma aliança que eu acho que é bem conhecida de todos é a Tríplice Aliança entre o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e a monarquia italiana, fechada em 1882, que aparece neste triângulo aqui, entre a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. Uma outra aliança importante é um tratado de resseguro, chamado Tratado de Resseguro, entre Rússia e Alemanha, que está em azul ali, ligando Berlim e São Petersburgo. E, por fim, um acordo sobre o Mediterrâneo fechado em 1887 entre Grã-Bretanha, Itália e Áustria-Hungria. Em primeiro lugar, esses acordos são acordos distintos. Eles têm natureza distinta. A Tríplice Aliança e o Acordo de Resseguro entre Alemanha e Rússia são alianças militares defensivas. Isso é muito importante, pessoal. Alianças militares defensivas. O que significa que se um determinado país ataca qualquer um dos signatários, os demais signatários deveriam entrar em guerra contra este terceiro país. Tá? Só que uma coisa é muito importante, eu estou simplificando demais aqui a história, porque quando você olha para a Tríplice Aliança, ela é extremamente mais complexa do que eu acabei de colocar. Vou dar alguns exemplos dessa complexidade para vocês. Tá? Tríplice Aliança entre Alemanha, Itália e Áustria-Hungria, que eu comentei. A tríplice só seria acionada para quaisquer dos signatários se os signatários, qualquer um deles, fosse atacado ou atacada por pelo menos duas potências. Sendo que dessas duas potências, uma não poderia ser a Grã-Bretanha. Então eu não preciso dizer que é um acordo bastante limitado, extremamente limitado. E limitado muito devido às demandas que a Itália coloca para essa limitação. A Itália, por exemplo, é um país muito dependente do comércio marítimo e que nem de longe tem uma marinha suficientemente forte, no caso de um conflito, para rivalizar com a marinha britânica. Por isso que para a Itália era fundamental, caso a Grã-Bretanha entrasse num conflito, a aliança não poderia valer. Tem outras complexidades da aliança que eu não vou entrar em detalhes agora, mas é só para vocês perceberem que é complicado e não dá para a gente simplesmente entender alianças militares defensivas no sentido atacou um, todos devem entrar. Tem que entender especificidades de cada um dos acordos. No caso do Tratado de Resseguro entre Rússia e Alemanha, também defensivos. Se eles fossem atacados, é que deveria haver solidariedade entre os dois países. Aí você me pergunta, bom, mas não há uma contradição entre o Tratado de Resseguro russo-alemão e a Tríplice Aliança entre Alemanha, Áustria-Hungria e Itália? Evidentemente que não, porque são dois acordos defensivos. São dois acordos defensivos. Tá? Se por um acaso, por exemplo, a Áustria-Hungria ataca a Rússia, qual dos dois acordos deve valer para a Alemanha? O de resseguro. Se a Rússia ataca a Áustria-Hungria, qual dos dois acordos deve valer para a Alemanha? A Tríplice Aliança. Tá? No caso dos acordos do Mediterrâneo, não é uma aliança militar. Não é uma aliança militar. É apenas um acordo provisório em que os signatários aceitam manter ou lutar pela manutenção do status quo no Mediterrâneo. Então é mais uma promessa de apoio caso aconteça alguma mudança de status, sobretudo status territorial no Mediterrâneo. Esses três países aceitariam, já estariam quase que, digamos, inclinados a sentar para conversar e discutir possíveis ações militares. Tá? Mas não tem um caráter de uma aliança militar defensiva, como a Tríplice Aliança o tinha ou como o Tratado de Resseguro o tinha.
antes de levantar aqui para a pergunta, eu só queria fazer 2 comentários importantes. Eu sei que são muitas especificidades, mas 2 comentários muito importantes sobre esse sistema de alianças. Primeiro lugar, o que chama a atenção nesse sistema? O isolamento francês. Esse é o primeiro ponto que chama a atenção. A França não participa de qualquer dessas alianças, acordos ou convenções. A França não estava totalmente isolada, mas do ponto de vista de aliança militar, mesmo defensivamente, o estava nessa Europa do final do século XIX, em particular dessa Europa do final dos anos 1880. Essa é a primeira característica importante que eu acho que a gente precisa reter. A segunda característica importante é que você percebe que esses sistemas de alianças, eles se entrecruzam. O que significa isso? Significa que determinados membros de uma aliança, alguns desses membros, ou um desses membros, também participa de uma outra aliança, ou de um outro acordo, ou de uma determinada convenção. No caso, a Alemanha dialogando tanto com o bloco austro-húngaro como dialogando com Rússia. Mesmo Grã-Bretanha, porque os acordos do Mediterrâneo entre Áustria-Hungria, Itália e Grã-Bretanha, a Áustria-Hungria aí aparece como um claro representante de Berlim. Berlim instiga, inclusive, a Áustria-Hungria a ingressar nos acordos do Mediterrâneo. Por que é importante essa questão do entrecruzamento no sistema de alianças? Por que isso é interessante nós remarcarmos aqui? Porque se há um entrecruzamento, evidentemente isso é o contrário de um processo de polarização. E se é contrário a um processo de polarização, isso significa que você pode estar numa aliança no qual um dos membros tem contato com outros lados. Então, um possível início de um conflito por causa de uma interpretação errônea, de um gesto que é feito com um significado, mas é interpretado com outro significado, diminui ou tende a diminuir se há um processo de cruzamento entre as alianças. Se há um grupo de alianças um pouco mais flexível do que estritamente polarizada. Em 1907, o quadro é este. Em 1907, o quadro é de basicamente 2 grandes tríplices. Uma tríplice aliança que já existia e que continua, Áustria-Hungria, Itália e Alemanha, só que nasce um outro bloco, comumente conhecido como Tríplice Entente. Na verdade, nunca foi um bloco, em termos de natureza, semelhante à Tríplice Aliança, como a gente vai discutir, mas que liga Grã-Bretanha, França e Rússia. Tá? Na verdade, a gente vai ter aqui nesse bloco entre Grã-Bretanha, França e Rússia apenas uma aliança militar estrita, que é entre França e Rússia. Esta é uma aliança militar estrita, defensiva. Os acordos entre França e Grã-Bretanha e entre Grã-Bretanha e Rússia não eram alianças militares, como a gente vai discutir. Mas o ponto fundamental é, quais são as grandes diferenças entre essas 2 Europas de 2 décadas, do ponto de vista de sistemas de alianças? Aqueles 2 pontos que eu levantei, você não encontra aqui. Em primeiro lugar, você não vê mais a França isolada. E isso é extremamente relevante. A França foi incorporada ao sistema de alianças. Tá? Esse é um ponto. E o segundo ponto, a gente não analisou ainda a fundo, mas a priori parece que está ocorrendo um processo de polarização. E essa polarização, ou seja, o fato de você ter determinados estados cujos contatos entre si no sistema de alianças é menor, ou seja, formado em grupos, e esses grupos parecem ter menos contatos entre si, isso pode gerar sérios mal-entendimentos. E como a gente vai ver nas crises de curto prazo na aula seguinte, isso vai ter um impacto importante. Então agora,
colocado o problema da aula, né? Ou seja, vista essas duas Europas, e a pergunta da aula é como isto aconteceu? Lembra que a pergunta geral é como a guerra foi possível. Só que a gente está ainda numa perspectiva de longo prazo, olhando só para essas duas Europas, como isto aconteceu. Então a gente faz uma primeira pausa, não pausa de intervalo, mas para a gente refletir sobre essas questões, porque eu já vi que há algumas dúvidas. Tá? Por favor. O Tratado de Resseguro tem as mesmas características do Ribbentrop-Molotov? Não. Ele perguntou se o Tratado de Resseguro tem as mesmas características do Tratado de Ribbentrop-Molotov, que vai ser assinado entre a Alemanha e a União Soviética em 1939. Não, porque o Tratado de Ribbentrop-Molotov estabelecia duas coisas muito importantes. Primeiro, neutralidade entre os signatários, no caso dos signatários entrarem no conflito. E segundo, ele havia especificamente, tinha no Tratado do Ribbentrop-Molotov, que é chamado do Tratado de Aliança Alemã-Soviética, uma clara proposta de repartição territorial, em particular com relação à Polônia, coisa que você também não vai ver no Tratado de Resseguro entre Rússia e Alemanha. Então, há duas diferenças muito importantes.